Confirmado. Confirmadíssimo. Não uma, não duas, mas 3 denúncias. Notícias de fato que vão virar procedimento preparatório do Ministério Público do Trabalho do Distrito Federal contra o jornal O Estadão. A primeira denúncia é anterior à matéria da tal dama do tráfico, que saiu no dia 13. No dia 12 veio a primeira denúncia supostamente feita por jornalistas do Estadão. Eu digo supostamente porque a autoria da denúncia a gente não tem como confirmar, mas a revista Fórum relata ter conversado com 3 jornalistas do Estadão, então 100% crível a informação. Primeira denúncia do dia 12, a segunda do dia 17 e a terceira no dia 20. É bem possível que as três denúncias sejam compiladas e virem uma só. Horas extras não pagas, circunstâncias abusivas, xingamentos, o que configura aqui, segundo os denunciantes, assédio moral, né? Além dos xingamentos, escrevem eles que proferiu contra subordinadas, chamando-as de vaca e vadia na frente de testemunhas, além dos ataques para silenciar e calar a boca de funcionários, igualmente na frente de testemunhas, além das demissões de mães, sem motivo empresarial, financeiro ou profissional. Andressa também utilizou o cargo de editora-chefe de política para envolver funcionários e subordinados na defesa de interesses pessoais de sua família, especialmente na cobertura parcial, publicitária e enviesada, distorcida de assuntos da Federação PSDB Cidadania. A base dessa notícia da Fórum é justamente essa apreciação prévia. Eu já mandei lá no grupo de WhatsApp, tá? Tanto no do Independente quanto no da TV Democracia. Então, que a apreciação prévia, assinado pelo procurador do trabalho, Tiago Muniz Cavalcante, aborda assédio psicológico e tal, fala notícia de fato recebida 12 de novembro, instaurada em face do jornal O Estado de São Paulo, que denuncia em apertada síntese ocorrência de jornadas excessivas, horas extras impagas e assédio moral. Solicitamos aqui para fiscalizar jornadas abusivas superiores a 13 horas por dia a que são submetidos os profissionais às fraudes trabalhistas nos controles de ponto e horas extras que os gestores da empresa, o Estadão no caso, praticam. Solicitamos que o Ministério Público cumpra seu dever constitucional e averigue se a gestora Andressa Mataias, diretora da sucursal de Brasília, tem direito legítimo de impedir o registro de horas extras nas folhas de ponto dos repórteres e editores do jornal gerenciados por ela. Dizem que anexaram provas, a gente não tem acesso a essas provas porque o procedimento está sob sigilo, mas pede que essas provas sejam avaliadas e que o Ministério Público cobre do Estadão os controles oficiais para verificar se os funcionários e ex-funcionários subordinados a Andressa tiveram horas extras registradas e se essas horas extras condizem com os registros dos funcionários. Isso aqui então já é parecer, digamos assim, do Ministério Público do Trabalho. Tem toda uma denúncia aqui, cita nomes, né? Solicitamos depoimentos de Andressa, também da diretora de Recursos Humanos Marina Sampaio, diretor de redação Leonardo Mendes Júnior. Essa é a primeira denúncia, do dia 12. No dia 17 entra a história do assédio e obrigação por parte de Andressa Mataias, segundo essa denúncia, a repórteres recém-contratados do Estadão, todos no ano de 2023, a preparar e publicar a reportagem enviesada que foi previamente concebida por ela para denunciar supostas ligações do ministro da Justiça com uma mulher apresentada jocosamente como dama do tráfico do Amazonas. Essa aqui diz mais respeito ao cunho do conteúdo de jornalismo, né? Se é que podemos dizer isso, enfim. Conteúdo do Estadão, vamos dizer assim. Andressa preparou e executou a reportagem com o objetivo pessoal oculto de revigorar a candidatura do ministro Bruno Dantas, presidente do Tribunal de Contas da União, de quem Andressa se diz amiga pessoal e devedora à vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal. Essa aqui é a segunda denúncia. Então, a primeira denúncia do dia 12 diz respeito a horas abusivas, a segunda entra em conteúdo e tem a terceira. São textos grandes, tá, gente? Por isso que eu mandei o arquivo lá no grupo também. Se alguém quiser, pode mandar um e-mail para o nosso independente.redação@gmail.com que eu passo para vocês. Mas eu peguei do site do Brasil 247. Né? Mas, enfim, me coloco à disposição também, caso queiram receber o arquivo. Escreve o promotor ainda. Mais recentemente foi recebida uma terceira denúncia, aparentemente do mesmo denunciante, ou do grupo de denunciantes de idêntico teor, porém com novos elementos. E aqui também diz muito respeito a distorções, né, aqui é meio que uma síntese. Aí o promotor, né, tudo assinado aqui pelo promotor, tá, gente? Isso aqui não é palavra do 247, não. Isso aqui é palavra do promotor. Tô dizendo isso porque muita gente põe em dúvida, tá, o 247, mas a denúncia se mostrou verdadeira no campo da existência, vamos ver no campo da apuração.
Aí, bom, né, escreve aqui, o que interessa ao Ministério Público do Trabalho é saber se as supostas irregularidades trabalhistas denunciadas, quais sejam, de fato ocorrem, ou seja, eles deixam de lado aqui se é um bom jornalismo, mau jornalismo, o conteúdo, isso aqui diz respeito à credibilidade do Estadão, mas eu informo também porque jornalismo é um poder e é importante que o público conheça quem os informa, né? Mas você ser um péssimo jornalista, um mentiroso, não é propriamente crime, a não ser que você cause calúnia, injúria, difamação. E se for o caso, os atingidos, no caso aqui pode ser o Flávio Dino, por exemplo, podem processar quem, na visão deles, os caluniou. Mas o Ministério Público, então, fica fora disso. De cara aqui, tampouco cabe a esse parquê elaborar ou sentenciar se a matéria jornalística mencionada na denúncia foi motivada ou não por interesses políticos acaçapados. Então o Ministério Público do Trabalho está dizendo basicamente que vamos olhar o que é competência do Ministério Público do Trabalho, que são questões trabalhistas, questões de conteúdo, jornalismo, isso aí realmente não é responsabilidade do Ministério Público do Trabalho, mas é interessante, né? Porque é colocar a credibilidade do Estadão para quem a confere sob questionamento. Bom, os fatos narrados sinalizam em tese violação dos direitos tutelados pelo Ministério Público do Trabalho, maiormente os alegados assédios e constrangimentos que, além de estar previstos como temas prioritários deste órgão ministerial, incertos no planejamento estratégico institucional, configuram, caso verídicos, atentados contra a democracia e a liberdade de imprensa, porquanto praticados contra profissionais do jornalismo. Então eles vão avaliar, depois o procurador aqui determina, né, transformar a notícia de fato em PP, procedimento preparatório, e cumprimento de determinações de despacho apartado, que será colocado em sigilo, então a gente não sabe quais são. Mas o que é o procedimento preparatório? Falamos ontem. Instaurado para apurar notícias de irregularidades quando fatos ou autoria não estão claros ou quando não é evidente que a atribuição de investigação é do Ministério Público Federal. Então, não é um inquérito, mas estão avaliando se o Ministério Público é competente, se a denúncia tem, né, forte indício para virar um inquérito. Estão seguindo por ali. Né? O Nelson escreve aqui, os procedimentos, uma notícia de fato, denúncias no site vão ser analisados por uma apreciação prévia, na qual arquivo se transforma o PP. Então, transformou em PP, procedimento preparatório. Esse é o PEC, tá? Não é uma investigação formal de fato, mas confere, né? O que estava lá na revista Fórum, naquela matéria que eles assinam como exclusiva, e de fato era exclusiva, conferiu. 3 denúncias podem virar uma só. E, bom,